Olá! Nessa aula vamos tratar de um assunto de grande importância no processo de aprendizagem de escrita, não só para os exames de seleção, que é a reformulação dos textos. Meu nome é Kátia, sou sua professora de produção textual. Acompanhe uma primeira versão de um texto produzido para a proposta Valorização do Idoso no Brasil. Vamos para o slide. Primeira versão do texto é de um aluno. O Brasil, atualmente, está com um número elevado de idosos na população, diferente de algumas décadas passadas, que era considerado um país jovem. Sem o hábito de valorização da terceira idade, a sociedade não tem respeito e costume cultural com esses. Para que essa situação mude, a família, a comunidade e o Estado devem mudar. Quando uma pessoa se aposenta por causa da idade, a família dessa começa a pôr restrições e planejar a sua vida. Assim, o idoso para de ter esperanças e sonhos, ficando preso a uma rotina e não terão importância. Continuando, com a mudança da família no modo de tratar a terceira idade, esses estarão mais motivados para continuar a vida. A população, com isso, deverá integrá-los na sociedade através de conversas e mudar costumes culturais. Entretanto, para que isso tenha sucesso e favoreça todas as faixas de idade, o Estado deve mudar algumas leis. Por exemplo, aumentar a idade para aposentar, melhorando a condição de vida dos idosos. Portanto, a valorização do idoso é muito pequena hoje em dia. Mas, para que esse quadro mude, o modo de tratá-los deve ser revisto pela família, sociedade e Estado. Como melhorar esse texto? Vamos relê-lo, identificando nele dois grandes problemas, sempre ao final de cada sequência, mostrando uma nova proposta de escrita. Acompanhe. Primeiro grande problema, escolha vocabular. O Brasil atualmente está com um número elevado de idosos na população. E o segundo trecho, diferente de algumas décadas passadas, que era considerado um país jovem. Observe que os trechos em amarelo apresentam graves problemas da escolha vocabular. O primeiro, o mais sério de todos, quando dizemos que o Brasil tem um número alto, um número elevado de idosos, abrimos pressuposto para a leitura de que existe um número mínimo, um número padrão de idosos e que, portanto, os idosos devem ser eliminados. Isso é um grave problema e afeta os direitos humanos. Na nossa sugestão de reformulação, temos, portanto, o Brasil apresenta um número elevado de idosos, ou melhor ainda, atualmente a população idosa brasileira aumentou significativamente. A palavra diferente vai dar lugar ao advérbio diferentemente ou à locução ao contrário, muito melhor. Ainda na escolha vocabular, nosso próximo problema, nosso próximo trecho problemático é: sem o hábito de valorização da terceira idade, a sociedade não tem respeito e costume cultural com esses. Para que essa situação mude, a família, a comunidade e o Estado devem mudar. Observe que as palavras hábito e costume são sinônimos, o que gera nesse trecho uma espécie de círculo vicioso, problemática para a compreensão, e para a sequência das ideias. Numa proposta de reformulação, aqui nós teríamos: dentre outros motivos, a desvalorização do idoso em nossa sociedade é consequência do modo negligente como os mais jovens percebem o comportamento e o pensamento das gerações anteriores. Dando sequência, mais um problema de falta de articulação de ideias. Com a mudança da família no modo de tratar a terceira idade, esses estarão mais motivados para continuar a vida. A população, com isso, deverá integrá-los na sociedade através de conversas e mudar costumes culturais. Entretanto, para que isso tenha sucesso e favoreça todas as faixas de idade, o Estado deve mudar algumas leis. Por exemplo, aumentar a idade para aposentar, melhorando a condição de vida dos idosos. Portanto, a valorização do idoso é muito pequena hoje em dia, mas para que esse quadro mude, o modo de tratá-los deve ser revisto pela família, sociedade e Estado. Observe que há 4 diferentes cores e 3 algarismos e o sinal asterisco sinalizando diferentes problemas nesse texto.
Na sequência, analisando um a um, com a mudança da família no modo de tratar a terceira idade, esses estarão mais motivados para continuar a vida. A população, Ok, note que essa ideia, que a mudança de tratamento com os idosos se repete 2 vezes, mas em nenhum momento o texto mostra concretamente como a família deve mudar o modo de tratar o idoso. Tudo compreendido até aqui? Isso é um problema. Existe a repetição sem, portanto, haver o direcionamento do problema. No segundo momento, em vermelho, com isso deverá integrá-los na sociedade através de conversas e mudar costumes culturais. Entretanto, para que isso tenha sucesso e favoreça todas as faixas de idade, o Estado deve mudar algumas leis. Observe que as conjunções aqui utilizadas não são adequadas para expressar a relação entre as ideias. Ou, além disso, pode ser uma proposta um pouco melhor de escrita. Mais um problema, em verde agora. Por exemplo, aumentar a idade para aposentar, melhorando a condição de vida dos idosos. Temos aqui um grave problema. Em que sentido aumentar a idade mínima necessária para a aposentadoria melhoraria a vida dos idosos? Isso não está claro. A proposta de intervenção mais clara desvia o assunto do âmbito familiar para mudanças na lei que devem ser promovidas pelo Estado. Mas e a família? Observe, portanto, que até aqui temos graves problemas de coerência. O maior de todos virá agora na sequência. Acompanhe. Em laranja, portanto, a valorização do idoso é muito pequena hoje em dia, mas para que esse quadro mude, o modo de tratá-los deve ser revisto pela família, sociedade e Estado. O grande problema aqui observado é a falta de proposta concreta de intervenção social. Nesse último momento, apresentaremos uma segunda versão do texto que busca não só eliminar os problemas observados, como ampliar a real leitura do assunto já tão sério em nosso país. Voltamos para o slide. Segunda versão. A Constituição Brasileira do Idoso prevê que a terceira idade possui o direito de ter uma vida sem sofrer agressões, negligências, preconceito, entre outros. Além disso, eles devem ter acesso a remédios, teatros, parques, restaurantes. No entanto, essas obrigações não são respeitadas. Ainda trabalhando com o recurso das cores, em azul nós destacamos tudo aquilo que diz referência ao direito do idoso. Perceba como todo o parágrafo gira em torno dessa questão, né? Num primeiro momento, o texto apresenta todos os direitos do idoso. Em vermelho, a correta utilização da locução além disso, né? Uma locução aditiva utilizada aqui para introduzir outros direitos do idoso, estando em acordo no parágrafo. Finalmente, em verde, a locução, no entanto, é adversativa, nesse caso, e utilizada para opor as ideias. O idoso possui direitos garantidos na Constituição versus os direitos não são respeitados. Dando sequência agora, no próximo momento desse mesmo texto, isso ocorre porque há um conflito de gerações que dificulta a troca de informações. O jovem não percebe o conhecimento e a sabedoria que o idoso pode proporcionar. Não há também o interesse dos mais novos em ensinar novidades aos mais velhos, como, por exemplo, o uso da tecnologia. Em laranja, primeiramente, sinalizado com o número 4, a locução "isso ocorre porque" é explicativa e muito bem utilizada aqui para mostrar por que tais direitos não seriam respeitados. Na sequência em rosa, a expressão, na verdade, conflito de gerações, é explicada na frase seguinte: há 2 razões para esse fato. O jovem ignora aquilo que o idoso deve proporcionar e a segunda, não há interesse por parte dos jovens em ensinar ao idoso aquilo que ele, jovem, pode oferecer aos mais velhos. Observe, portanto, que é importante que a cada expressão apresentada nós digamos o porquê, né, a maneira como essa expressão deve acontecer, o pensamento que conduz à utilização dessa expressão no texto. Continuando ainda nessa segunda versão,
Antes de tudo, para que a lei seja cumprida, é preciso conscientizar a população da importância do idoso. Deve-se popularizar a ideia de que a terceira idade é a memória da cultura e da história, ou seja, ela possui o conhecimento adquirido e vivenciado durante uma vida inteira. Entretanto, só conscientizar a sociedade não resolverá o problema. É necessário promover modificações também. Em primeiro lugar, é essencial a melhora do acesso à saúde, pois é muito precário e os idosos, em geral, apresentam uma saúde frágil. No início do parágrafo anterior, em azul, sinalizado em azul, nós temos novamente uma expressão: antes de tudo, é preciso. É a primeira proposta de intervenção social, marca a conscientização. No segundo momento, em verde, início do último parágrafo desse slide, em verde, entretanto, apenas conscientizar não basta. Introduz, portanto, a segunda proposta de intervenção social, mudanças na lei. Um elemento muito importante aqui é a progressão da conscientização. Finalizando, ao ler essa segunda versão, nos perguntamos quais foram, enfim, as mudanças significativas. Primeira, relação entre parágrafos e ideias. Segundo, progressão argumentativa. E, finalmente, a apresentação de propostas de intervenção social mais concretas. Nosso trabalho hoje foi, portanto, mostrar os caminhos pelos quais um texto pode ser melhorado e ampliado em termos de leitura da complexidade do assunto. Nos vemos, então, na próxima aula. Até lá!